Ai, que fome! Eu vou comer hoje um pratão de comida e depois um bolo de chocolate de sobremesa. Nossa. Ih, maneira aí nessas refeições, viu, queridinho? Não é, por quê? Não é porque se você comer demais, você vai ficar super desanimado e sou eu que controlo isso. Ah, não, mas eu tô com muita fome, sério. Hoje vai ser aquele dia que eu vou comer. Depois não vai dizer que eu não avisei. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a relação do cérebro com o intestino. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar a relação do intestino com o cérebro. Mas antes não se esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Vanessa, para que serve o intestino? Qual que é a função dele no nosso corpo? Bom, o intestino ele é um órgão que faz parte do nosso sistema digestivo. Inclusive é o maior órgão que nós temos no organismo, cerca de 9 metros de comprimento. Ele é um órgão que é capaz de absorver os nutrientes da nossa alimentação e excretar os resíduos, né? Eliminar as toxinas que nós não precisamos através das fezes. Ele ainda é um órgão que tem algumas peculiaridades, é um órgão que tem uma inervação própria, né? E tem uma microbiota, que é a nossa flora intestinal, que é composta por trilhões de bactérias, vírus, fungos, que tem uma função de secretar algumas substâncias que são importantes para o funcionamento de todo o nosso organismo e ainda para manter a nossa imunidade em dia. E qual que é a ligação que o nosso intestino tem com o nosso cérebro e por que também que a gente ouve muito falar que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano? Sim, isso já é muito estudado e comprovado cientificamente. Nós temos um eixo que liga o cérebro no intestino. Esse eixo, ele é muito importante porque através dele é que o cérebro vai mandar sinais, mensagens para o nosso trato digestivo, não só para o intestino, e vice-versa. É como se fosse uma linha telefônica, né, em que a gente tem mensagens que vão do cérebro para o intestino e quando a gente tem alguma coisa que desregula essa ligação, nós podemos apresentar sintomas intestinais, né? Então, pessoas que têm ansiedade, depressão, estão sofrendo com estresse crônico, acabam manifestando sintomas intestinais por conta de uma desregulação nesse eixo. O nosso intestino ele também é todo inervado, então essas mensagens às vezes são mal captadas pelo intestino quando a nossa flora intestinal também está desregulada e isso acaba desregulando várias funções aí do nosso organismo. Ou seja, a nossa saúde mental é influenciada pelo intestino e o intestino é influenciado pela saúde mental. É essa ligação que acontece. Exatamente. A nossa microbiota, como eu disse, aquelas bactérias intestinais, elas têm receptores que recebem as mensagens que vêm do nosso cérebro e elas podem secretar também substâncias, né? Assim como o sistema nervoso do intestino, a gente produz algumas substâncias que a gente chama de neurotransmissores e alguns hormônios, que são os hormônios relacionados ao humor. Então, a gente pode ter piora dos sintomas relacionados à depressão, à ansiedade, a gente pode ter transtornos do sono, do apetite, tudo relacionado à desregulação desse eixo da microbiota intestinal. Sim, é isso. Então, as nossas emoções, elas estão muito conectadas. Sim, com o funcionamento do nosso intestino. Com certeza. E aí entra também um pouco aí nesse assunto o nosso psicológico de muitas vezes a gente está fora de casa, por exemplo, e a gente não consegue ir ao banheiro. Então parece que o nosso intestino ele já sabe na hora, né? E aí às vezes a gente chega em casa e ele resolve funcionar. Exatamente, Bruna. É uma conexão realmente muito importante. Pacientes que sofrem da síndrome do intestino irritável, né, que é uma das síndromes, né, que tem a ver com essa desregulação desse eixo cérebro-intestino, tem muito isso, né? São pessoas que às vezes têm sintomas quando saem de casa, diante de um estresse, quando tem algum trabalho para apresentar, alguma coisa importante para fazer, ela sofre dor abdominal, pode ter alteração do funcionamento intestinal, tanto diarreia quanto intestino preso, tudo relacionado aí à parte realmente emocional. Então a gente tem que cuidar da mente para cuidar do intestino e vice-versa. E a constipação, ela pode ser considerada um problema grave? A constipação intestinal em si não é um problema grave. Na maioria das vezes ela vem de uma alimentação errada, pobre em fibras, com baixa ingesta de água,
falta de atividade física, né? Mas quando ela vem associada a alguns sintomas, por exemplo, dor abdominal, sangramento nas fezes, sangramento, dor na hora da evacuação, perda de peso, ou é um paciente já com mais de 45 anos que sempre teve um funcionamento intestinal regular e começa a ter constipação, aí é preocupante, aí realmente nós temos que investigar. E é verdade que as mulheres têm mais problema de intestino preso que os homens? É sim. Tem fatores hormonais envolvidos, né, na questão da mulher. E nós aprendemos desde jovem a segurar a vontade de ir no banheiro, não ir no banheiro em qualquer lugar. Então isso influencia muito também para o intestino ficar mais preso. E aí, falando em hormônio, o intestino também pode interferir na produção hormonal? Pode sim. Como eu disse, né, aquelas milhares de bactérias, vírus, fungos e o sistema nervoso do intestino, eles são capazes de produzir algumas substâncias, hormônios, né? Inclusive 50% da dopamina, que é um hormônio responsável pelo humor, pelo prazer, e mais de 90% da serotonina, que é considerada o hormônio da felicidade, são produzidos pelo intestino e pela microbiota. E aí a gente volta lá para a saúde mental, né? Exatamente. E realmente vem daí. Tem muito a ver. Excesso de gases pode ser um problema, Vanessa? O excesso de gases, na maioria das vezes, vem da própria alimentação, né? Uma alimentação muito rica em carboidratos fermentáveis, açúcares, né? Produtos muito refinados. Mas, assim, de uma forma geral, não é um problema grave. Quando esse excesso de gases começa a desencadear algum sintoma, distensão abdominal, dor, aí nós temos que investigar algumas doenças, né, que podem estar relacionadas, como intolerâncias alimentares, disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, síndrome do intestino irritável, e doenças mais sérias, como doença celíaca, que é aquela intolerância ao glúten, né, genética, ou doenças inflamatórias intestinais. O intestino, ele também pode afetar a saúde dos nossos ossos? Tem essa relação? Pode sim, né? O cálcio, né, a maior parte do cálcio, a gente absorve através do intestino. Então, alterações no intestino que levem a inflamações, né, a ruptura da integridade da barreira intestinal, com certeza vão diminuir a absorção do cálcio e podem levar à osteoporose. E qual que é a diferença entre prebiótico, probiótico e laxante? Prebiótico e probiótico eu sempre confundo. É uma letrinha só, difícil. Prebiótico, a gente pode dizer que são componentes da alimentação que vão nutrir as bactérias intestinais, né? O principal que a gente tem de exemplo são as fibras, né? Que estão nos vegetais, nas frutas, né? Nos cereais integrais. Os probióticos são os próprios micro-organismos vivos que a gente tem nos probióticos, né, em cápsulas ou em pó, ou eles estão naqueles leites fermentados, iogurtes fermentados, né? Exatamente. Nossa, tô estranho. Intestino? O que aconteceu? Você tá alterado? Tá com a flora intestinal desequilibrada? Não, calma, eu já sei o que pode te ajudar. É um probiótico. Calma. Eu preciso me equilibrar. Eu preciso me equilibrar. Peraí, que eu vou dar um jeito aqui de avisar para as pernas e para os braços, para eles buscarem enterogermina, porque é muito fácil de tomar, a gente não precisa nem de água. Vamos lá. Aí, ó, chegou. A boca tá avisando que acaba de tomar enterogermina. Ai, que bom. Já passa. Enterogermina, vem rápido, vem. Para auxiliar o equilíbrio da flora intestinal, enterogermina, o líder da categoria, em formato de flaconete e agora em sachê, pronto para o uso. E os laxantes? E os laxantes, eles já são medicamentos, né, usados para quem tem prisão de ventre, constipação intestinal, que vão aumentar a motilidade do intestino, aumentar a secreção de substâncias para amolecer as fezes, facilitar a evacuação. E aí tem fitoterápicos também, né? Tem também. Os mais naturais, né? Tem, sim. E como é que eu sei que o meu intestino não está saudável, não está funcionando bem? Quais são os sinais que ele apresenta? Bom, eu falo que o intestino ele não é para dar sinais, né? Não é para a gente
sentir o nosso intestino. Então, quando a gente começa a ter excesso de gases, dor abdominal, alterações nas evacuações, diarreia com frequência ou prisão de ventre, nós temos que realmente investigar alguma coisa, pode não estar funcionando muito bem no nosso intestino. E como é que a gente faz para ter um intestino saudável? O que a gente precisa fazer? Você já falou algumas coisinhas aí, mas repassa, faz um checklist. Certo. Então, uma alimentação variada, né, com fibras, diminuir alimentos ultraprocessados, cafeína em excesso, álcool, alimentos embutidos, tomar cuidado com o uso indiscriminado de alguns medicamentos, principalmente antibióticos e anti-inflamatórios. Usar probióticos e prebióticos quando bem indicados também faz parte. E regular a atividade do sono, né? Um sono de qualidade, tomar bastante água e tentar, né, na medida do possível, se manter menos estressado, controlar os fatores emocionais também. Sim, e eu acho que, acima de tudo, a gente tem que se conhecer, né, e entender o nosso corpo, entender como o nosso corpo responde àquilo que a gente ingere, né? Exatamente, e procurar ajuda sempre que a gente identificar alguma coisa que não está indo bem, né? E aí, gostou do nosso vídeo? Então não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Um beijo e até a próxima!